Mas eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo de número 4, e nós vamos ler, não essa história toda, só quero ler um versículo no final. Evangelho de São João, capítulo 4, e versículo de número 28. São João, capítulo 4, e versículo de número 28. Quantos acharam, digam amém. Quantos amam a palavra, digam amém. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Ele. Pai querido e maravilhoso, fale conosco neste momento, Senhor. Eu tenho para mim que esse é o momento mais importante, Senhor, de um culto de campanha, ou de um culto, Senhor, de celebração. É o momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra, nós vamos ouvir o Senhor falando conosco. Por isso, Senhor Deus, dai-me graça para ensinar, dá graça ao Teu povo para aprender e praticar, em nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, eu quero falar nessa noite, nessa campanha de restauração, sobre o tema deixando a garrafa junto à fonte. E hoje nós vamos explorar a história da mulher samaritana. Tem se pregado muito aqui, né? Na sexta pregou o pastor Robson, domingo pregou o pastor Marcel, falando sobre essa mulher. Deus está querendo dizer algo para nós, para a igreja, através da vida e do testemunho dessa mulher. Hoje nós vamos explorar a história da mulher samaritana e o profundo significado de deixar a sua garrafa junto à fonte. Vocês conhecem a história dessa mulher? Ela era uma mulher samaritana e ela vai ao meio-dia tirar água no poço, e um dia ela encontrou Jesus sentado à beira do poço, e Jesus entabulou uma conversa com ela. O que eu acho maravilhoso em Jesus, é que Jesus era uma pessoa não muito convencional. Ele era uma pessoa que incluía os discriminados, os menos favorecidos, porque era assim impossível naquela época, naquela cultura, que uma mulher conversasse com um homem, assim, conversasse com um homem. E então um rabino como era Jesus, era realmente praticamente blindado, uma mulher não podia chegar e conversar. E Jesus então à beira do poço, a mulher vem tirar água e Jesus começou a conversar com ela. Seus discípulos foram na cidade, Samaria, fazer compras, não é? E Jesus conversou com aquela mulher. Então essa é a história dessa mulher, e nós vamos aprender algumas coisas nesta noite sobre ela. Nós vamos entender, né? Porque no final da conversa com Jesus, ela deixou o seu cântaro, eu vou chamar hoje de garrafa. Ela deixou a sua garrafa no poço e ela foi sem a sua garrafa. Depois de conversar com Jesus, ela deixou o seu cântaro junto ao poço, deixou a sua garrafa e ela foi embora. E nós vamos entender como essa garrafa, ela simboliza nossos problemas emocionais, espirituais, financeiros, carências, e como Jesus nos chama para abandonar, como ela abandonou a garrafa, essas carências, e encontrar uma verdadeira satisfação, uma verdadeira alegria nele, em Jesus. Então eu creio que eu amo Jesus porque ele incluía. Se você até mesmo não lê tanto a Bíblia, mas assiste aquele filme, né, The Chosen, né? Então você vê ali como ele escolheu os seus discípulos, totalmente diferente um do outro, e todos eram pessoas, por exemplo Pedro, né? Ele entendia tudo errado que Jesus falava. Jesus um dia foi ser filosófico, espiritual, falar agora chega a hora da batalha, quer dizer, uma batalha espiritual, uma guerra contra o inferno.
E Jesus diz: quem não tem uma espada, pega a espada. Falando sobre se fortalecer para a batalha, o Pedro vai lá e na próxima reunião ele chega com a espada na cinta, né? O Pedro era assim, desse jeito, não entendia nada. O Tomé então não acreditava em nada, né? Tudo que Jesus falava, ele tinha que ir no cartório e assinar uma procuração, um contrato para dizer que era verdade, não é? E você olha o João, o apóstolo do amor. João um dia chegou numa cidade que não queriam receber Jesus, o apóstolo do amor, futuramente, né? Para você ver como Deus nos transforma. Ele falou assim: se eu quero, nós oramos para descer fogo do céu e queimar esse povo todo. Jesus falou: rapaz, tem criança lá, tem mulher lá, tem família, vocês querem descer fogo para queimar todo mundo? Onde é que vocês estão com a cabeça? De que espírito sois? Jesus falou: vocês estão endemoniados, não é possível, não é querer matar todo mundo assim de uma vez. Então Jesus, ele pegou essas pessoas todas diferentes, né? O Mateus, que era o cobrador de impostos, o matemático, né? Ele pegou essas pessoas que Pedro não sabia nem ler, e Jesus acreditou nelas. Eu quero dizer, Jesus acredita em mim, Jesus acredita em você. É muito importante a gente entender que Jesus, ele não nos rejeita por nossas limitações. Pelo contrário, ele muitas vezes nos escolhe pelas nossas limitações, só para nos aperfeiçoar e a glória e o testemunho ser grande. Eu quero dizer que todas as tuas limitações vão virar testemunho no altar para Deus, amém? Você vai poder dar esse testemunho. Eu mesmo sou uma pessoa que era um improvável, desenganado pela medicina, totalmente destruído, e Jesus me escolhe no meio de tudo isso. Eu nem era para estar vivo, e já estou há 44 anos pregando o Evangelho, amém? Então Deus, ele gosta, né? Jesus veio, antes de Jesus, o cara tinha que ser escolhido para ser um discípulo, ele tinha que ser feito um vestibular nacional, para ver os mais inteligentes, o top dos tops, o régua de cima, o prateleira de cima, quem eram os mais CDF que fala, né? Gente inteligente, aqueles lá eram escolhidos para ser discípulo de um mestre, não é? E Jesus vai e pega essa escória toda e faz deles homens de valor, mulheres de valor, amém? Então esse é o nosso Jesus. Eu amo tanto Jesus porque ele é desse jeito. E nós então vemos aqui a primeira coisa, a necessidade verdadeira, ressignificando nossas carências. No início do capítulo aqui, Jesus chama o grupo dele, os discípulos, e ele diz assim: é necessário passar por Samaria. Não, Senhor, não, lá não, vamos pegar outra estrada. Não, nós temos que passar por Samaria. Então Jesus já sabia que ele tinha uma missão de restaurar uma mulher em Samaria, amém? Jesus está passando por aqui nessa noite. Talvez ele tinha que estar em outro lugar, mas hoje ele resolveu passar por aqui pela provisão e vida, nessa reunião em nome de Jesus. Aleluia. Alguém aqui, como aquela mulher, precisa ouvir essa palavra nesta noite. Sabe, ele não estava apenas seguindo um caminho geográfico, mas também nos ensinando uma lição espiritual sobre as nossas necessidades. Diga comigo, necessidades. Fala de novo essa palavra. Então Jesus, ele dá um novo significado para o nosso senso de necessidade. Nós muitas vezes buscamos resolver problemas específicos, ou encontrar satisfação em relacionamentos e realizações terrenas. Mas Jesus, ao passar por Samaria, nos mostra que nossa verdadeira necessidade não é a solução de um problema, mas um encontro com Ele. Às vezes a gente vem para a igreja, fazer a campanha, meu Deus, eu preciso de um carro, eu preciso sair das dívidas, eu preciso ver meu filho longe das drogas, eu preciso isso, a minha necessidade é vencer essa depressão, a minha necessidade é essa. Irmão, não é. Alguém que já viveu bastante para dizer para você que a sua necessidade não é nada disso, nem a minha também. Nós precisamos de Jesus. Porque se a gente tiver Jesus, a gente tem tudo.
E muitas vezes a gente insiste em querer só a bênção ali, aquela coisinha. Quando se a gente tiver Jesus, tiver um encontro verdadeiro com Ele, uma experiência com Ele, a gente vai ter tudo dele. É uma questão da gente mudar a nossa mentalidade. A Torre de Babel é um exemplo bíblico de colocar Deus no final das nossas expectativas, esperando que Ele recompense nossos esforços humanos. Isso revela um entendimento distorcido da nossa relação com Deus, onde buscamos mais a recompensa do que a comunhão. O pessoal da Torre de Babel, eles não dependeram de Deus. Eles se tornaram autossuficientes. Nós somos inteligentes, engenheiros, isso, aquilo. Nós vamos fazer uma torre muito grande. E depois de fazer essa torre muito grande, nós vamos mostrar para Deus o que nós fizemos e pedir que Ele abençoe o nosso projeto. E esse muitas vezes é o nosso problema. O diabo não quer que você tire Deus da sua vida. O diabo quer que Deus esteja em último lugar na sua vida. Você entendeu? Como aquele step, como aquele plano B, como aquele último recurso. Eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou armar um esquema, eu vou falar isso, eu vou dizer aquilo, vou agir assim, vou agir assado, vou papapá. E Deus fica lá por último. Jesus está por último. Se tudo falhar, eu vou na igreja fazer uma campanha, eu vou para o monte orar, eu vou orar de madrugada, eu vou entrar num jejum, mas por enquanto eu estou igual a Torre de Babel, construindo para Deus abençoar depois. Então, irmãos, não caia nesse truque do diabo de colocar Deus em último lugar. Coloque Deus em primeiro. Ore primeiro, busque a direção dEle primeiro, peça para Ele te direcionar primeiro. Ele sabe o caminho do teu milagre. Ele sabe o caminho para a solução do seu problema de casamento. Ele sabe o caminho para libertar o seu filho. Ele tem a chave de tudo. Então, quando você tem Ele em primeiro, Ele te conduz, te direciona. Filho, é hora de calar. Filho, é hora de falar. Filho, é hora de ir fazer isso. Filho, é hora de fazer aquilo. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, você vai construir, mas não vai cair. O que aconteceu com a Torre de Babel? Quando Deus viu o povo fazendo aquilo, excluindo Ele, botando Ele em último lugar, Deus permitiu entrar confusão. Entrou a confusão, todo mundo falava uma língua só. De repente entrou a confusão, cada um começou a falar uma língua, outra língua diferente. Então, quando a gente começa a deixar Deus por último, como um plano B, se o meu esforço não der, se a minha sabedoria não der, se a minha inteligência não der, se os meus contatos não derem, então eu vou para Deus, entra confusão na nossa vida. É por isso que tem tanta gente confusa hoje mesmo dentro da igreja, que está excluindo Deus, deixando Deus por último e colocando a sua capacidade. É a gente ser autossuficiente, colocar nossas expectativas em primeiro lugar. Deus passa a ser aquele plano B, um último recurso. É fazer tudo com nossos esforços e no final pedir apenas que Deus abençoe. Não, peça que Deus abençoe antes. É importante perceber que muitas vezes gastamos mais tempo explicando a Deus o que Ele tem que fazer, o que Ele já sabe, pedindo que Ele faça do nosso jeito, o que nós queremos. Deus, eu acho que o Senhor, para trabalhar no coração do meu marido, o Senhor tem que fazer isso, eu tenho que dar uma rasteira nele, ele perdeu o emprego, aí ele vai se quebrar, se humilhar, não sei o quê. A gente vive o tempo inteiro ensinando Deus como trabalhar. A meu filho é o seguinte, eu já sei, eu que dei a luz a ele, eu sei como funciona, Deus, o Senhor tem que fazer assim, desse jeito, isso aí aí vai ver. E tem pai que ainda fala assim, espiritualiza, fala assim, eu estou orando que se for para meu filho desviar, que Deus mate ele logo, leva ele. Eu já ouvi as pessoas falarem isso muitas vezes, acho que isso é bonito, isso está dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Deus, eu não quero passar pela dor de ver um filho sofrendo nas drogas ou desviado, então tira ele para eu não sofrer tanto.
É mais ou menos como a gente vai nos hospitais, né? E eu fiquei anos em hospitais. A frase que eu mais ouvia de filhos, parentes, às vezes esposa, tipo assim, está demorando morrer. Aí espiritualiza, tadinho, está sofrendo, tinha que ir logo. Tipo assim, é eu que estou sofrendo, é eu que não durmo, então Deus, tira logo para eu dormir. Então nós vivemos dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Então nós temos que aprender, deixa Deus falar para a gente o que a gente tem que fazer. Vamos lá, deixa Deus falar com você o que você tem que fazer, amém? Aí a coisa vai, ó, vai para frente, vai funcionar. E a nossa maneira de cultuar a Deus pode se tornar uma tentativa de convencer Deus, né? Tem gente assim, a coisa está feia, aí ele vai para jejum, vai para oração, faz campanha, não falta um culto, ele está tentando convencer Deus, ó Deus, sou santo demais, Deus, eu não falto um culto, eu até nem estou vendo mais nada errado. O que eu estou fazendo? Tentando convencer Deus a fazer o que eu preciso que Ele faça. Irmão, ninguém precisa convencer Deus, é só você ter Jesus com você. É só você ter Jesus na sua vida. Tudo que eu e você precisamos, Jesus já conquistou para nós quando Ele morreu na cruz do Calvário. Tudo que como é que é? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Opa, eu não sou ministro de louvor. Estou me aventurando. Então tudo que Jesus já conquistou e Ele tem prazer em nos dar. Quantos são pais aqui? Faz assim com a sua mão. Você não tem prazer em ver seu filho bem? E Deus tem prazer em ver você bem também. Deus é apaixonado por você. Deus olha para você com o olho brilhando, igual Ele olhou para Jó e falou para o diabo: viu meu servo Jó? Deus estava se exibindo com Jó. Viu? Viu? E o diabo falou: também, o senhor trata ele a pão de ló, o senhor dá tudo para ele. Então, queridos, é importante que Deus é esse Pai, que Ele quer nos dar o melhor, mas a gente não pode deixar Ele em último lugar na nossa vida. A gente não pode vir com um papel cheio de coisa para Ele nos dar. Ele nem é Papai Noel, né? A gente tem que vir para Ele dizer: Deus, o que eu faço nessa situação? Meu filho está lá, quebrando tudo, dando chute, vendo demônio, né, viciado e tal. O que eu faço, Jesus? E quem crê que o Espírito Santo direciona? Amém ou não amém? Deus vai te direcionar, sabe? Então nós temos que entender que Deus está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade, e não em repetição de ritual. Você tem que entender, irmão, que o problema nosso é a gente virar crente, é virar crente, porque crente começa a fazer só ritual, só ritual, só ritual. Agora o Filho de Deus, ele adora espontaneamente ao Senhor. Amém? A gente pode correr o risco de ficar atrás de ritual e ritual e ritual e nos privarmos de uma amizade maravilhosa com Jesus. Vocês viram lá o filme, né? Eu sempre vi Jesus assim, uma pessoa espontânea, alegre, ali descolada, não é? Porque se ele não fosse assim, ninguém ia gostar dele. Jesus era uma pessoa alegre, despojada. Então nós devemos ressignificar nossas necessidades. O que nós aprendemos então? Que a gente não está precisando de isso, aquilo outro. Nós estamos precisando de Jesus, de uma experiência com Ele. Sabe, quando eu olho aquele filme lá, eu volto, né? Eu falo assim: puxa vida, eu queria ter andado com Jesus. Eu queria ter andado com Ele.
Porque às vezes a gente diviniza muito Jesus, não é? Aquele Deus Todo-Poderoso assentado no trono do universo, e a gente começa a relacionar com esse Deus tão assustador, distante, poderoso, que eu não sou digno. E Jesus está falando assim: oi, eu estou aqui, eu sou simples, eu quero caminhar com você, caminha comigo também. Nós dois vamos ter grandes aventuras, vamos ter experiência juntos, vamos caminhar junto até o fim. Então nós precisamos de Jesus. E Ele está dizendo para você: filho, você quer uma casa? Isso para mim não é nada. Você quer um carro? Isso para mim não é nada. Você quer casar? Isso para mim não é nada. Mas anda comigo, tem experiência comigo. Porque a vida, irmão, de ritual é uma vida fria. É sentar, levantar a mão, dizimar, ofertar, ir para casa, voltar uma vez por mês na igreja e tal. Isso é morte. Deus quer que a gente tenha paixão por Jesus, que seja apaixonado por Ele. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Diga amém. Isso me encanta muito. Abandonando a garrafa, deixando nossas carências aos pés de Jesus. A garrafa que a mulher samaritana deixou junto à fonte é um símbolo poderoso de nossas carências emocionais, espirituais. É um testemunho daquilo que carregamos na vida, tentando preencher vazios com coisas temporais, insatisfatórias. Essa garrafa aqui, irmãos, simboliza o cansaço profissional, porque ela se esforçava desumanamente para vir num sol de 40 graus no meio-dia, para tirar água. Ela fazia aquele esforço, cansaço. Essa garrafa simboliza nossos problemas emocionais. A mulher samaritana, ela vivia isolada, sofrendo preconceito. Ela estava ali, as mulheres olhavam para ela e não queriam conversar com ela, porque aos olhos dela, ela já tivera 5 maridos, e o homem que ela estava também não era dela. Talvez estivesse lá amigada com aquele homem, não estava vivendo casada. Então as mulheres isolavam ela num cantinho. E é duro rejeição, é duro ou não é? Ser isolado, mas Jesus não rejeita. Que coisa linda, né? Toda a cidade rejeitava ela, Jesus foi de encontro dela. Para ele, ela não era suja, não era imunda, não era prostituta, não era nada. Era uma filha, alguém que precisava de restauração. E quantas vezes a gente se sente assim com aquela mulher, e a gente vai enchendo a nossa garrafinha, né? Aqui nós vamos colocando nossas decepções, nossos fracassos, vamos colocando tudo dentro dessa garrafa. E ela vivia problemas espirituais. Quando ela encontrou com Jesus, ela falou: Jesus, eu não sei onde adorar, eu não sei se é aqui, se é lá. Ela estava com conflitos espirituais. Aquela garrafa simbolizava suas dúvidas espirituais. Tanto é que Jesus diz para ela, fala: filha, não é aqui nem lá, não é nem nesse templo, nem naquele templo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela tinha problemas conjugais. Sabe, a busca constante por satisfação em relacionamentos mostra a tentativa de preencher um vazio que só Deus pode suprir. Irmãos, essa mulher acreditava no casamento como ninguém acredita. Ela já tinha casado 5 vezes, mas ela continuava tentando. Já aconteceu com você, você acreditar, você tentar e tentar de novo e tentar de novo? É o que aconteceu com aquela mulher, ela acreditava naquilo. Aquela mulher tinha um desejo por identidade, uma identidade espiritual, emocional, ser esposa, ser mãe, ser da sociedade, ser aceita. Ela tinha o desejo por uma identidade.
mas Jesus foi ao encontro dela. Às vezes, quanto mais sozinhos nos sentimos, mais rejeitados nos sentimos, a gente nem percebe, mas Jesus está vindo ao nosso encontro. E conhece a gente. Conhece suas lágrimas, conhece seu chulé, conhece seu perfume, seu cheiro, seu nome. Ele te conhece. E quando todos te abandonam, pode crer, Ele nunca vai te abandonar. Não importa o tamanho do seu pecado, Ele vai vir ao seu encontro, porque Ele veio para os doentes, não veio para os sãos. Os sãos não precisa de médico. Ele veio para aqueles que têm problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de família, porque os perfeitos não precisam, eles já estão no outro nível. E às vezes para a gente é difícil entender isso. E ela buscava por aceitação. Sabe, irmãos, falando nesse negócio de Jesus, é estranho, porque quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo. E quem levou Jesus para o pináculo do templo, lugar de glória, lugar de grandeza, foi o diabo. Às vezes Jesus vai nos levar para o deserto da vida, para vales da vida, porque Ele está nos preparando para grandes coisas na nossa vida. E às vezes quando o Espírito Santo está nos levando para um deserto, para um vale, a gente está repreendendo: sai, capeta do inferno, sai do monho. Alô? Próxima vez que você estiver indo para o deserto, o Espírito Santo está te levando. Está indo para a prova, o Espírito Santo está te levando. Você tem que tomar cuidado quando você estiver entrando em muita glória, muita curtida, muito sucesso, muita grandeza. Pode não ser o Espírito Santo. Pode ser só uma fantasia, pode ser só um encantamento, pode ser só algo que... Porque Deus muitas vezes prepara a gente no deserto, nas provas, para nos colocar em lugares altos. Então, a transformação que aconteceu na vida daquela mulher quando ela abandonou a garrafa. Quando a mulher deixou sua garrafa, ela simbolicamente deixou para trás suas carências e seus fardos. Ao encontrar Jesus, ela descobriu que Ele era a fonte de água viva que satisfaz toda a sede. A sua transformação foi instantânea e poderosa. Irmãos, os discípulos chegaram porque eles foram atrás de uma necessidade, comida para todo mundo. E eles voltaram, 12 homens treinados por Jesus voltaram sem trazer uma alma. Presta atenção nisso, revelação. Aquela mulher, quando deixou a garrafa, suas carências, suas mágoas, seus ressentimentos, seus medos, quando ela deixou, ela entrou na cidade e trouxe a cidade inteira para Jesus. Não tinha sido treinada, não tinha sido discípula de Jesus. Sabe por que a gente não ganha alma? Porque a gente está querendo suprir nossas necessidades. A gente não tem tempo para falar para ninguém de Jesus, porque primeiro a gente não tem esse relacionamento com Ele. Segundo, porque a gente está atrás da nossa necessidade. Tem que resolver o problema do casamento, tem que receber aquilo, tem que receber aquilo, tem que receber aquilo. E a gente vem para a igreja, igual os 12 discípulos, de mão vazia para Jesus. Mas quando a gente deixa as nossas necessidades para Jesus, quando a gente deixa a nossa garrafa para Jesus, na beira do poço, a gente sai animado e a gente traz muita gente para Jesus. Nós somos chamados a deixar nossas garrafas aos pés de Jesus nessa noite, confiando que Ele pode preencher todas as nossas necessidades.
Abandonar nossas carências significa confiar plenamente em Jesus e permitir que Ele nos use de maneira poderosa para o seu propósito. Porque, irmãos, a gente está atrás de carro, de casa, ok, não é nada errado disso. Eu também tenho meus alvos, meus projetos, mas a gente está atrás de carro, de casa, disso e daquilo, com a nossa garrafa cheia. Mas o que Jesus está querendo nos levar para o deserto, o Espírito Santo nos levar para o deserto, para nos tratar, é que Ele está querendo deixar claro para a nossa vida qual é o nosso propósito. Irmão, nosso propósito não é levantar, tomar café, comer pãozinho, tomar café com leite, aí a gente almoça, aí a gente janta, aí a gente vai trabalhar, a gente volta, a gente dorme, a gente vai no banheiro, sai do banheiro, toma banho. Nosso propósito é muito maior do que isso. Deus nos chamou para um propósito. Vai ser, não estou dizendo assim, só ser um pastor, só ser da igreja. Às vezes Deus nos chamou para um propósito maior, mesmo sendo médico, mesmo sendo até mesmo um advogado, ou sendo algum profissional, mas a gente tem que descobrir o nosso propósito. Porque a coisa mais triste é a gente se dar bem, vou dizer de novo, a coisa mais triste no mundo é a gente se dar bem naquilo que não é o nosso propósito. Coisa mais horrível é a gente ter sucesso naquilo que não é o nosso propósito. Eu fico pensando hoje, se eu fosse um fazendeiro de sucesso, teria sucesso, porque eu gosto, eu sei, eu fui treinado para isso, mas eu não estaria cumprindo o meu propósito, seria um fracasso. Às vezes o nosso propósito não vai ser tão glamuroso, não vai realizar tantas curtidas, não vai ser tão, mas vai nos satisfazer, porque é aquilo que nós nascemos para fazer. E toda coisa que Deus permite passar na vida da gente é para a gente descobrir qual é o nosso propósito. Que não existe coisa mais horrível do que você chegar no fim da vida e você ver, caiu a ficha, era para eu ter feito aquilo. Eu subi naquela escada, mas a escada certa era essa. Então a gente tem que orar a Deus. Por isso que quando a gente põe Jesus em primeiro lugar, anda com Jesus, tem experiência com Jesus, Ele começa a nos conduzir no nosso propósito. Amém ou não amém? Irmãos, no começo da minha vida eu era muito ambicioso, eu pensava muito grande, eu trabalhava no banco, eu tinha sonhos muito grandes, ambiciosos, de ser isso, ser aquilo, eu tinha tudo na minha cabeça, mesmo com 18 anos. E um dia, trabalhando no banco, eu senti nitidamente quando Deus me chamou, está na hora. A partir daquele dia, banco saiu do meu coração. Não tinha mais prazer em nada daquilo. Eu estava todo focado para ser um diretor, já sabia o caminho, onde eu ia chegar e tudo, como é que seria. Acabou o gosto por aquilo. Eu lembro o dia certinho, a tarde certinha, que Deus tirou banco do meu coração, falou, esse era um negócio temporário para você suprir tua necessidade, mas o meu propósito para você é esse. Eu fui no gerente, pedi a conta, e ele olhou para mim e disse, você vai fazer? Eu falei, você é um pregador da palavra de Deus. Aquele dia eu peguei minha carteira profissional e falei, Deus, agora o Senhor registra aí, porque eu trabalho para o Senhor. Irmão, eu passei uns 10 anos, sabe o que você passar? Miséria, falta, humilhação, deserto, não sabia o que comer, não tinha roupa para vestir, não tinha dinheiro para pagar estudo, não tinha, vivendo de favor dos outros, vivendo 10 anos assim que eu não sei como eu vivi.
foi o meu deserto, foi a minha prova. Mas hoje eu entendo que foi o meu treinamento. Depois Deus abriu o céu, meu irmão. Aí foi Brasil inteiro, vários países do mundo, vários livros. Então não foi o diabo que fez tudo aquilo comigo. Foi o Espírito Santo que me levou para aquele deserto, me preparando para o que eu sou hoje. Eu descobri o meu propósito. Eu podia ser tremendamente milionário, podia ser um homem que teria jatos, fazendas, isso, aquilo. Mas eu me contento sendo o que sou hoje, um pregador da palavra de Deus. Talvez tivesse milhões, mas não seria tão gratificante quando eu vejo alguém ir para o encontro com Deus, um casal se ajustando, um jovem se libertando, uma pessoa sendo curada. Quando eu prego lá no Pará, e aquelas pessoas pobres, muito pobrezinhas, vêm contar testemunho, e como Deus prosperou, e como Deus abençoou, e como elas podem hoje investir no reino. É lindo demais isso. Mas isso sou eu. Qual é o seu propósito de vida? E Deus permite que a gente passe para a gente descobrir e ao mesmo tempo estar sendo treinado. Vocês estão entendendo ou está difícil demais? Amém? Eu estou indo aqui para o finalzinho. A gente precisa também entender o impacto dessa transformação, né? Que ela foi e trouxe a cidade inteira até Jesus. Por quê? Porque ela teve uma experiência. Ela chegou lá e disse: olha, tem um homem lá que contou toda a minha vida, do começo ao fim, e olha, vamos lá para que ele vai contar de vocês também. E hoje Deus nos convida nessa noite a deixar a nossa garrafa, nossos problemas emocionais e espirituais, nossas carências, e encontrar uma verdadeira satisfação nele. Irmão, quero te perguntar: qual o teu nível de satisfação com Jesus? Qual o teu nível de estou satisfeito com Ele? Está bem aqui pertinho. Sabe, é tão gostosa essa experiência. Muitas vezes eu chego diante dessas igrejas tão grandes aí que me levam. E esses dias estava conversando com a Vivi, ela estava colocando... Você já viu, Cristiano, as pessoas levam a gente... Elas compram uma passagem de avião, elas reservam um hotel, elas pagam um restaurante, elas investem alto para levar a gente. Você viu que peso esse, Cristiano? Que responsabilidade a nossa. Um pastor leva a gente para fazer algo muito maior do que ele consegue fazer lá. E tal. Que coisa interessante, que responsabilidade, até medo. E muitas vezes eu estou diante de situações assim, e aquela multidão, e eu só ouço a voz de Jesus: filho, estou aqui com você, pode ir que vai dar certo. Tem nada que paga isso, irmão. E Jesus está sempre com você, você está sempre com Ele. Eu estou aqui, e às vezes nos conflitos da vida, nos problemas, nos limites, já um monte de pessoas chegou aqui e disse assim: Cristiano, não sei como é que você aguentou tudo que você aguentou aqui. Fosse eu, já tinha vendido, até parece que é meu, né? Já tinha alugado e não sei o que e tal. Eu falei: é porque você não tem chamado. Porque quem tem chamado passa o que eu passei dando glória, rindo, não recua. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo pelo que eu fui chamado para fazer. E no momento, você veja que Deus, Jesus, Ele escolhe 12, mas escolheu um Judas para estar com Ele. Então, irmão, quem coloca o Judas na vida da gente é Jesus. Não é o diabo que coloca Judas. O diabo coloca a pessoa para assim, ficar bajulando a gente, para a gente se achar. Mas quem coloca os Judas lá na empresa que você trabalha,
Diga ai. Quem coloca o Judas dentro da igreja, quem coloca o Judas na família, aquele que dá beijinho e finca a faca, não é o diabo. Não fica repreendendo o diabo. É Jesus que coloca o Judas. Porque ele escolheu um. Ele falou, eu preciso de um. Nem um amém? Nem o pastor Sérgio? Porque o Judas, ele vai despertar melhor. E você viu Jesus, ele ainda traz o Judas, que era ladrão, e ainda entrega para ele ser o tesoureiro da igreja. Você olha para Jesus e fala, não, Jesus não é Deus coisa nenhuma, ingênuo demais, não vê maldade nas pessoas. Qualquer um via que o cara era malandro, Jesus não viu. Mas é quem coloca o Judas na vida da gente é Deus. E Ele nos ajuda também a vencer o Judas, as traições. Eu não sei, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Porque a gente pensa que é só o diabo que traz coisa ruim. Mas Deus às vezes permite o Judas, permite os desertos, as provações, para Ele nos fortalecer. Meu irmão, se você vencer o Judas, Deus te coloca no outro nível. Mas você só vai vencer se Jesus estiver com você. Então você tem que botar Ele em primeiro lugar na sua vida, porque vai ser preciso. Quando Judas vir, você precisa de Jesus, dizendo, filho, fui eu que permiti, eu tenho um propósito nesse Judas na tua vida. Quando você passar pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar te dizendo, olha, eu estou com você aqui caminhando. Quando você entrar na fornalha ardente, você vai ouvir a vozinha igual o osso assim, eu estou aqui, filho, não vai queimar nem um fio de cabelo seu, nem a pestana e nem o cabelo da nuca. Quando você vê na cova dos leões, o leãozão lá jejuando, 10 dias você sai gordinho na frente dele, e Jesus vai falar, filho, estou aqui, ó, eu vou fazer o leão jejuar hoje, não vai te acontecer nada, porque Deus está querendo desenvolver na gente fé. Então quando Deus coloca, permite, não é o diabo que coloca pessoas difíceis na vida da gente, que é chato, aponta, diminui, pisa, é Deus que coloca. Porque irmãos, Deus não quer crente trigo, Deus quer crente farinha. Deus não quer crente uva, Ele quer crente vinho. Deus não quer crente azeitona, Ele quer crente óleo, azeite. Está entendendo? Está entendendo como diz? Porque enquanto você é só grão de trigo, você não presta para nada. Quando você é moído, você vira alimento. Sabe quando você é moído, traído, enganado, um monte de coisa, rasteira de todo lado, Deus está moendo para você virar pão. O problema é que tem gente que quer só ser grão, viver de aparência. Ai, que grão bonito. Deus está falando, você vai virar um pão, que eu vou te esmagar, te moer. Ah, posso, eu não vim aqui essa noite para ouvir isso, não. Mas Deus está ensinando você a ir para o nível maior, amém? O vinho é alegria. Enquanto você é uva, você não tem alegria e não promove alegria, é só uma uva bonitinha. É quando pisam em você, ó, e amassam você, você começa a ser um vinho gostoso, traz alegria. Aí tem gente que não quer ser pisado. Ninguém pisa em mim, leva esse aforo para casa. E Deus está pisando ali para sair um vinho gostoso. Permita ser pisado, irmão, para você virar um vinho gostoso.
Porque Deus não trabalha com uva, Deus trabalha com vinho. O vinho é que traz alegria, Márcia. Essa alegria que você tem é vinho. O Salmo 23, irmãos. Preparam a mesa na presença dos meus inimigos. Quando eu era novinho na fé, eu pensava assim. Eu sentado numa mesa, comendo um banquete, os meus inimigos, tudo olhando com aquele olhão. E eu falo, viu? Minha vitória tem sabor de mel. Mais para frente eu pensava assim, a mesa preparada diante dos meus inimigos, é eu sentado lá, porque eu sou santo, então eu vou chamar eles para comer também. Mas quando eu fiquei bem velho agora, eu descobri que eu sou o pão da mesa, eu sou a comida. Eu sou a refeição. Eu tenho que me doar, eu tenho que me dar, eu tenho que doar para minha família, doar para vocês. Eu sou o pão, Jesus é o pão. Jesus, quando morreu lá, o grão de trigo morreu e ele virou o pão que alimenta toda a humanidade. E a azeitona, que a gente gosta de estar verdinho, bonitinho ali, mas a azeitona é prensada. Quando prensa a azeitona, sai um azeite gostoso. O azeite simboliza a autoridade, poder do Espírito Santo na nossa vida. Irmão, você vai ser sempre um crente fraquinho se você não for moído. Você vai ser sempre aquela pessoa apática espiritualmente se você não deixar ser tratado, ser moído. Porque quando você é moído, você vai produzir um azeite gostoso. Quanta gente com azeite velho, né? Que azeite rançoso, o azeite envelheceu, oxidou. Mas quando a gente se deixa ser moído, a gente vai ser um azeite novo. Vá para o encontro com Deus, irmãos. Não fuja de deserto, não fuja de prova, não fuja de Judas. O Judas vem para ajudar a moer você em alguma área, esmagar você, para você produzir vinho, para você produzir azeite e para você produzir a farinha, o pão.